leia ele. Porque é muito importante ler o livro Eventos Finais nesses tempos que nós estamos vivendo. Eu tenho 2 livros que eu aconselho você ler, e é muito difícil terminar de ler esse livro, é muito, muito difícil. É Eventos Finais, e outro livro, eu estava com ele aqui, eu não estou aqui, não estou, eu estava aqui. E aí, meu povo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora que você vai estar assistindo aqui Conectados. Meu nome é Orivaldo Azevedo, você já me conhece, né? Quem não me conhece, por favor, se inscreva no canal. E cada vez mais a gente vai melhorando aqui o estilo de vídeo para você. E esta semana, né, nós vamos continuar o estudo da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, né? E vamos continuar a lição, né? A lição da Escola Sabatina. Nós não vamos usar esse microfone, nem esse aqui. Estamos usando o microfone, fazendo um teste aqui com o microfone de lapela aqui. Bom, e a lição da Escola Sabatina, né, dessa semana é a lição, se não me engano, a lição número 8, né? É isso mesmo. Nos Salmos, a lição número 8 nos Salmos, né, a parte 1, tá? Lição número 8 nos Salmos, parte 1, ok? E o texto para meditação, né, para a gente começar o estudo da lição, o texto é Apocalipse 14, verso 1. Vamos então abrir nossa Bíblia, deixar nossa Bíblia aberta aqui em Apocalipse 14, verso 1. Está aqui, abri em cima, que diz assim: Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Apocalipse 14, verso 1, tá? E o tema da lição da semana é nos Salmos, parte 1, né? E esta semana é uma semana toda especial para nós. Por quê? Por que é uma semana toda especial, Olival? Porque é a semana praticamente que a gente está no fim do estudo do livro de Apocalipse, né? Parece que o Robson vai trazer o Apocalipse 21 e 22, já 2 capítulos já nesse final de semana, depois de amanhã, domingo. Hoje é sexta-feira, né, dia 23, e depois da manhã a gente encerra o estudo do Apocalipse, ok? E depois a gente vai entrar no estudo do livro de Daniel. Depois que terminarmos Daniel, são 12 capítulos, são 12 programas, a gente vai falar sobre o santuário, né? O santuário. E vamos continuar também a leitura do livro, que é um dos livros mais difíceis de ler, que é o livro Eventos Finais, que está ali, né? Eventos Finais, eu já falei para vocês, Eventos Finais é um livro super difícil de ler, porque a gente parou lá no capítulo que fala sobre vida no campo, e a gente não conseguiu sair daquele capítulo ainda, porque toda vez que a gente vai gravar aqui falando, né, sobre vida no campo, do Eventos Finais, acontecem alguns problemas e as gravações saem uma situação difícil. E a gente para tudo, mas a gente vai continuar. A gente vai terminar, a gente vai teimar e até terminar os Eventos Finais. Depois de Eventos Finais, a gente vai comprar outros livros de Ellen White. Eu quero comprar aquele Questões de Doutrina, as 27, os 20, 28, 27, sei lá, Doutrinas da Igreja. A gente vai estudar esse livro, 28 Doutrinas, e vamos estudar também Visões do Céu, e todos os livros de Ellen White a gente vai estudando, vai lendo aqui aos pouquinhos, tá bom? O objetivo nosso é ler todos os livros de Ellen White. Inclusive tem um aqui, atrás de mim aqui, que se eu não me engano, é Mente, Caráter e Personalidade. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Esse livro que eu estava lendo, parei de ler no meio, não consegui terminar de lê-lo. Mente, Caráter e Personalidade, volume 1. Eu parei no meio dele, não terminei de ler ainda, tá? É sobre psicologia mesmo, sobre mente, sobre caráter, sobre personalidade. Inclusive é um livro que eu vou usar na faculdade de psicologia. Eu vou usar esse livro aí como bibliografia nos meus trabalhos na faculdade de psicologia. Estou fazendo a faculdade de psicologia e também jornalismo pela Universidade Católica, né? Então, breves novidades para todos nós. Ok? Jornalismo é uma pós, né? É uma pós. Então, vamos aprimorando, vamos cada vez mais melhorando, né? E a gente, aos poucos também, vamos comprando mais equipamentos.
Estou comprando câmeras externas, tal. Se Deus quiser, a gente vai comprar um drone também para gravar do alto, externa. Todas essas situações a gente vai melhorando no decorrer dos tempos, tá? A gente está uma situação muito complicada aqui em Uruguai. Agora começou o calor, período do calor. Então, muita poeira, calor mesmo intenso. Às vezes o ar-condicionado, a gente tem que chamar pessoas para cuidar do ar-condicionado, porque até o mesmo ar-condicionado não aguenta aqui em Cuiabá, entendeu? E trabalhar bastante essa questão do clima aqui dentro do estúdio. O estúdio é muito bom, tá? Muito boa iluminação, você tá vendo, mas tem o problema do ar-condicionado. Ar-condicionado novíssimo, né? Tem que estar chamando pessoas para estar ajeitando. Já lavamos o ar-condicionado, algum problema está tendo nele. Então a gente vai aos poucos arrumando os probleminhas que vão aparecendo aqui no estúdio. Por que aparecem problemas? Eu acho porque toda situação tem que aparecer problemas, né? E aos poucos também a gente vai ampliando o estúdio. Vamos fazer um estúdio maior. Logo, logo a gente vai estar gravando no estúdio maior, que é lá atrás, né? Que é um estúdio bem maior. Eu estou arrumando o estúdio lá atrás. E a gente vai poder receber muita gente aqui. Inclusive, vai poder até colocar, tipo, um auditório. E pode fazer umas escadarias, umas escadinhas assim, né? Com auditório, com auditório, pessoas assistindo a programação. Porque o estúdio lá é bem amplo, bem grande, dá para fazer até com auditório, né? Então, aos poucos, a gente vai melhorando. Aos pouquinhos, a gente vai trazendo uma programação de maior qualidade para você aqui no nosso canal. E tudo isso com a graça e com a ajuda do Senhor Deus, né? Porque é o Senhor Deus que nos ajuda, né? Não é assim porque a gente está ganhando dinheiro aqui no YouTube, não. Na verdade, se você for ver, a gente não está ganhando dinheiro, não. Aqui é trabalho nosso mesmo. A gente tira do salário, doações e coisas maravilhosas que acontecem na vida da gente. E a gente vai pegando esse dinheiro e vamos investindo em mais equipamentos de comunicação, melhores câmeras, melhor produção para vocês. Já adquirimos um computador, foi quase 10 mil reais o computador. Daqui a pouquinho a gente vai ter 3, 4 imagens assim, né? 3 câmeras trocadas, uma câmera lá, outra lá, outra lá, outra lá, né? Mostrando isso tudo de cima também. Então, logo, logo a gente vai estar bem aprimorado aqui para vocês, tá? Vocês me permitem tomar água porque tá um calor aqui. Eu acho que deve estar mais de 30 graus aqui em Cuiabá. Calor mesmo, de verdade. E no calor a gente tem que hidratar bastante. E aqui em Cuiabá é o seguinte: você pode vir em Cuiabá, você vê que a maioria dos cuiabanos são os gordinhos. Mas não é gordinho porque toma muita água mesmo, muito líquido, muito líquido. Por ser uma região muito quente, então o cuiabano geralmente toma muito líquido, né? Então você vê o cuiabano bem redondinho. Por quê? É água, gente. É água, é líquido, é suco, né? Que o cuiabano é obrigado mesmo a tomar bastante líquido, né? Então, naturalmente, quando as pessoas vêm para cá, elas vêm até bem assim, parrudinha, desse fortinho, né? Sem barriga. Aí chega em Cuiabá, adquire barriga, porque começa a tomar muita água, tá? Você é obrigado a tomar muita água aqui, senão você não sobrevive, não. Ok? Então, vamos ao estudo da lição nos Salmos. Salmos, parte 1, que é a lição dessa semana, né? A lição alusões, imagens e símbolos, né? Como estudar a profecia bíblica. E aqui a introdução diz o seguinte: como adventistas do sétimo dia, estamos acostumados a procurar os símbolos do Apocalipse nas histórias do Antigo Testamento. Então, os adventistas do sétimo dia, eles entendem que o livro de Apocalipse ele tem muitos símbolos, né? Muitos símbolos. E para interpretar esses símbolos, aonde que eles reconhecem a interpretação e o significado dos símbolos? Nos livros do Antigo Testamento, nos demais outros livros proféticos do Antigo Testamento, a fim de compreendê-los, né? Essas narrativas, no entanto, não são a única fonte de nosso estudo, pois, a fim de compreender as profecias, precisamos examinar todo o Antigo Testamento. Uma fonte especialmente rica é o livro dos Salmos. É uma coleção de poesia sagrada que apresenta inúmeras experiências humanas e interações com Deus, que variam desde o desânimo e o sofrimento pelo pecado até a alegria quase desenfreada na presença do Senhor em suas repetidas promessas de perdão e salvação.
Uma leitura atenta dos Salmos leva muitas partes do Apocalipse a ganhar vida, especialmente o capítulo 14, que descreve a obra final da igreja remanescente de Deus. O povo de Deus dos últimos dias recebeu a mesma tarefa que o antigo Israel. Devemos ser luz para as nações, levando o último chamado de misericórdia para todos, a fim de que adorem e obedeçam ao Criador. Detalhes providos nos Salmos nos proporcionam novas maneiras de compreender e avaliar nosso papel nos momentos finais da história da Terra. E aí vem a lição de domingo, que o tema foi sobre nosso sumo sacerdote. Já compreendemos que nosso sumo sacerdote é o próprio Cristo Jesus, né? Quando Moisés supervisionou a construção do tabernáculo lá no deserto, ele não foi autorizado a usar qualquer projeto que desejasse. Deus lhe deu o projeto, ou seja, a planta do tabernáculo, e disse: tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo, ou a planta, ou o projeto que foi mostrado a você no monte. Êxodo capítulo 25, verso 40. O padrão, então, usado no tabernáculo era o de uma realidade superior, o santuário celestial. Mas antes, para prosseguirmos, vamos fazer uma oração. Querido Deus, querido Pai, Deus Todo-Poderoso, ó Divino Espírito Santo, pedimos a Tua iluminação, a Tua inspiração, e que o Senhor nos ajude, nos faça compreender o estudo da lição dessa semana. Venha, Senhor, usar a nossa boca, a nossa língua, como usaste Isaías, como usaste os outros homens do passado, os seus filhos do passado, para que nós compreendamos a mensagem como ela realmente deve ser compreendida. Ajuda-nos nesse momento, perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, as nossas deficiências no relacionamento contigo, na conexão contigo. Ajuda-nos a nos reconectarmos contigo, Senhor, a permanecermos em Ti. E os nossos pecados, o Senhor os conhece todos. Então nós nos confessamos e pedimos a tua transformação, a Tua bênção, e que nós venhamos realmente ver uma vida santificada, uma vida de consagração a Ti e uma vida assim de ligação contigo. Usa-nos nesse momento, através do Teu Santo Espírito, é o que nós te pedimos, não porque nós tenhamos algum mérito, nós não temos, mas pelos méritos de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Então agora que já estamos aqui, apostos com a palavra de Deus aberta, vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus capítulo 9, de 11 a 15. Capítulo 9, versos 11 a 15, para respondermos a primeira pergunta da semana, que apresenta Cristo como nosso sumo sacerdote no santuário celestial. O que ele está fazendo por nós? E aqui em Hebreus tem a resposta a essa questão, né? Hebreus capítulo 9, 11 a 15. Vamos lá ao livro de Hebreus, que vem depois, antes de Tiago, né? Antes do livro de Tiago. Hebreus 9, 11 a 15. Então, diz aqui a palavra de Deus o seguinte, 9, 11 a 15. O sacrifício de Cristo não se repete, é perfeito e eficaz. É o título do começo aqui. Então, no verso 11 diz o seguinte: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, o Santíssimo do Santuário, né? Uma vez por todas. Então entrou no Santo dos Santos, aonde? Lá no céu, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto mais a purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo, né? E aqui o texto pede até o verso 15. Vamos ao verso 15 agora. Por isso mesmo,
Ele é o mediador da nova aliança. Quem? Cristo é o mediador da nova aliança. A fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Então aqui, o texto pergunta aqui, o que apresenta Cristo como o sumo sacerdote no santuário celestial? Ele apresenta ali o seu sangue, ele apresenta ali o seu sacrifício em favor da humanidade, né? Ele diz que a obra de Cristo é o cumprimento do santuário do Antigo Testamento. Então o que ele apresenta ao Pai? O seu próprio sangue em favor de seu povo, né? Então o texto aqui de Hebreus é bem claro quanto a isso aí. Não precisa mais de sacrifício de bodes, né? Sacrifício de carneiro, de cordeiros, né? Do novilho vermelho, né? Estou preparando lá o terceiro templo, lá em Jerusalém, que eles vão já tem até o novilho vermelho para ser sacrificado lá no terceiro templo, né? Construção do terceiro templo em Jerusalém. Não precisa mais sacrifício de animais, né? Estão preparando o sumo sacerdote, todos os móveis do templo. Não precisa mais isso, porque Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele já veio e já fez o supremo sacrifício, né? Ele apresentou o seu próprio sangue para salvar a humanidade. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? O que ele está fazendo por nós? O texto aqui diz que ele está o quê? Intercedendo, está mediando, fazendo mediação pela humanidade diante de Deus, né? Ele está perdoando os pecados, ele está justificando a humanidade diante de Deus. Então o santuário terrestre prefigurava a pessoa e a obra de Jesus em detalhes surpreendentes. Desde o sacerdote e as ofertas até os móveis e outros detalhes da construção, tudo falava a respeito de Jesus. O Apocalipse está repleto de imagens do santuário e nós encontramos o candelabro do santuário, Apocalipse 1, 12 e 13, a sala do trono, Apocalipse 4, de 2 a 5, o altar de incenso, Apocalipse 8, 3, e a Arca da Aliança, Apocalipse 11, verso 19, e outras referências ao templo. Sem uma compreensão do santuário do Antigo Testamento, é simplesmente impossível compreender o que João queria dizer ao descrever suas visões. Segundo Paulo, as experiências de Israel aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. 1 Coríntios capítulo 10, verso 11. Podemos aprender muito estudando os detalhes do templo do Antigo Testamento. No livro dos Salmos, encontramos uma verdade importante para entender alguns desses detalhes. Como o povo de Deus interagia pessoalmente com o templo. Obtemos vislumbres de como Davi se envolvia com o santuário e seus serviços, e vemos a reação espiritual do povo de Deus ao que o Messias fazia por eles. O santuário não apresenta apenas símbolos que nos ajudam a ver Jesus, mas por meio dele também podemos explorar as experiências pessoais daqueles que compreenderam o que Deus desejava ensinar por meio de seus serviços. Assim, podemos tirar lições para nós mesmos em nossa própria experiência com o Senhor. O Salmo 122, se a gente for ler o Salmo 122, nós não podemos ir à casa do Senhor, na casa do Senhor terrena, pois o templo não existe mais. O templo foi destruído no ano 70 pelos romanos, o templo lá em Jerusalém, né? No entanto, que elementos desse salmo revelam o que Cristo fez por nós e que motivação ele nos traz? Observe os temas de paz, segurança, louvor e juízo. Aqui no Salmo 122, ali diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, certo? Não é isso que está no Salmo 122? É isso aí. Vamos lá, Salmo 122. Vamos lá. Salmo 122, é isso mesmo. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A casa do Senhor não existe mais, né? O templo em Jerusalém foi destruído no ano 70, né, pelos romanos. Aí continua falando assim: pararam os nossos pés junto às suas portas, ó Jerusalém. Está falando do templo de Jerusalém. Então, esse texto aqui de Salmos foi escrito
no Antigo Testamento, antes de Cristo, antes da destruição do templo, né? Quase mais de 400 anos, né? Antes do nascimento de Cristo, mais de 400 anos, esses textos aqui dos Salmos foram escritos. E o templo só foi destruído depois de Cristo, no ano 70 do primeiro século, né? Então, no ano 70, né, quase 40 anos depois, quase 30 anos, mais de 30 anos depois da ascensão de Cristo ao céu, o templo em Jerusalém, a casa do Senhor em Jerusalém, foi destruído, né, pelo general Tito, o exército romano, a primeira legião romana, né, que destruiu ali, lá em Jerusalém. Né, o templo em Jerusalém destruiu a cidade, os muros, a cidade toda foi queimada, a cidade de Jerusalém, nesse período foi queimada. Então, essa casa do Senhor que diz aqui no Salmo 122, não existe mais, esse templo não existe mais. Quem é o templo agora? O templo agora somos nós, somos templos do Espírito Santo, santuário do Espírito Santo, e o templo onde a gente vai adorar, que a gente adora também, é Cristo, é o próprio Deus. Inclusive a Nova Jerusalém, quando o João descreve Nova Jerusalém, ele fala que lá dentro da Nova Jerusalém não existia templo, não existia mais templo, ele não viu templo nenhum ali, porque o templo era o próprio Deus, era o próprio Cristo, né? E Deus era o templo. Então, na Nova Jerusalém não haverá templo também, porque o templo será o próprio Deus, né? A casa do Senhor será o próprio Deus, será o próprio Cristo, né? Ele também será a nossa luz, o nosso sol, não haverá mais sol, não haverá mais lua, porque a luz virá diretamente de Deus para iluminar todos os habitantes de Nova Jerusalém, quando for inaugurado novos céus, nova terra, etc., né? Sobre o Monte Sião. O Monte Sião é justamente Jerusalém, onde está Jerusalém. O Monte Sião é ali onde foi construído o templo que foi destruído no ano 70. Né? Em Apocalipse 14, o povo de Deus está em pé no Monte Sião. Agora, onde é o Monte Sião? É exatamente aí, que ficava a oeste da cidade velha de Jerusalém, atual, e era considerado o assento do trono de Deus, que representava a sua presença entre seu povo. Com o tempo, o Monte Moriá, por ser o monte do templo, também passou a ser chamado de Monte Sião. A importante descrição do remanescente dos últimos dias, Apocalipse 14, é apresentada usando a linguagem do santuário, como acontece na maioria das cenas principais do Apocalipse. Graças ao Cordeiro, o povo de Deus está em seu santo monte. Davi perguntou: quem poderá morar no teu santo monte? Salmo 15, verso 24. Compare a resposta dele com a descrição dos salvos no Monte Sião. Apocalipse 14, de 1 a 5. O que diz aqui? Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São esses os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Então aqui o texto está falando que, aí tem um verso 5 também que diz: e não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Então esses 144.000 estão adorando a Deus aonde? No Monte Sião. Mas isso aí é depois da volta de Jesus, depois da vinda de Jesus e depois do milênio, né? Os 144.000, uma multidão inumerável de salvos que estarão com Cristo na Nova Jerusalém. Quais são as semelhanças, hein? Como fazer parte desse grupo? O que significa o nome do Pai escrito nas testas dos 144.000? E aí tem uma sugestão de resposta. Aqueles que habitam no Monte Santo são íntegros, eles falam a verdade, eles temem ao Senhor, e os 144.000 refletem o nome de Deus, né? Estar à altura da descrição dos que podem entrar na presença de Deus, conforme vemos nesses salmos, é uma tarefa difícil para pecadores,
Quem pode dizer honestamente que sempre vive com integridade, ou que sempre de coração, ele vive de coração, fala a verdade, como diz no Salmo 15, verso 2, né? Ninguém pode dizer que não será jamais abalado, Salmo 15, 5. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a verdade não está em nós. É o que diz 1 João, capítulo 1, verso 8, né? Então, a única conclusão possível é que o Cordeiro nos capacita a ficar em pé no Monte Sião. Então, nós só conseguimos cumprir isso em nossas vidas quando o Cordeiro nos capacita. Quando o Espírito do Cordeiro, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo estiver em nós, de verdade, estiver conosco de verdade. E isso, quem que faz com que nós sejamos vistos assim como pessoas íntegras, sem mácula, justos, é Cristo, que mostra para Deus. E quando Deus olha para nós, ele vê em nós quem? Ele vê em nós Cristo. Porque agora Cristo é o nosso representante, né? É o nosso substituto, é o nosso penhor diante de Deus. Então a única conclusão possível é que o Cordeiro nos capacita a ficar em pé no Monte Sião. O Cordeiro não é mencionado nesses dois salmos de Davi, mas ele aparece de repente na descrição encontrada em Apocalipse 14. É quase como se Apocalipse 14 estivesse respondendo à pergunta de Davi. Agora que o Cordeiro de Deus está estabelecido no Monte Sião, no santuário, também podemos estar presentes nesse lugar, porque sua justiça perfeita é atribuída a nós pela fé. Podemos ter a ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. Hebreus, o véu é a carne de Cristo. Hebreus capítulo 10, versos 19 e 20. É uma comparação, uma analogia, né? Sem o sangue de Cristo, que esperança teríamos? Absolutamente nenhuma esperança. Então, o sangue de Cristo é que nos faz, diante de Deus, sermos vistos como justos, como íntegros, como de coração, fala a verdade, né? Que vive com integridade, né? Que nós não seremos jamais abalados, né? Não mentimos, não dissemos que não temos pecado nenhum, né? E que a verdade está conosco. Então é só pelo sangue de Cristo, né? Pelo véu, sua carne que foi rasgada na cruz. Então por Jesus é que nós somos salvos. Nós somos salvos unicamente pela graça de Cristo, pela graça de Cristo. Não somos salvos porque guardamos a lei ou porque ou qualquer outro motivo, não. Pelo contrário, nós somos salvos pela graça de Cristo. Cristo se torna agora nosso substituto, como eu disse, nosso substituto e penhor. E é nele que nós alcançamos diante de Deus a salvação para permanecermos diante dele. Carne, né, de pecadores, ex-pecadores, agora os que permanecem diante do trono de Deus. A Bíblia tem promessas de vitória sobre o pecado. Por que estamos longe de alcançar a perfeição de Jesus? Por que precisamos que sua vida perfeita substitua a nossa? Porque precisamos. Não há como chegarmos ao céu sem Jesus. Não há possibilidade nenhuma de um ser humano estar na presença de Deus se não for por intermédio de Jesus, né? Não tem como. Não existe possibilidade nenhuma. Gente, está muito quente mesmo. Terça-feira fala sobre a lei em nosso coração. Terça-feira, o remanescente reunido em Sião tinha escrito na testa o nome do Pai e o nome do Cordeiro. Nas escrituras, nome, o que significa nome? Nome significa mais do que uma palavra que identifica alguém. O nome representa o caráter, né? Até hoje, em muitas culturas, ainda se diz que alguém tem um bom nome quando o seu caráter é bem visto pelos outros. Então o nome ali nas escrituras representa o caráter da pessoa, né? Bom nome é quando a pessoa tem um bom caráter, né? É isso que significa bom nome. Leia Êxodo capítulo 33, versos 18 e 23. Vamos lá, Êxodo é o segundo livro da Bíblia, né? Êxodo 33, estamos aqui já. Êxodo capítulo 33, aqui, 18 a 23.
diz o seguinte: então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderá ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Então, só através de Cristo nós conseguimos ver a face de Deus. Até o verso 23. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Então o pecador ele não tem possibilidade nenhuma de ver a face de Deus, né? E aqui no capítulo 34, verso de 1 a 7, vamos lá? 34, 1 a 7, continua. Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali te apresentes a mim, no cimo do monte. Ninguém suba contigo, ninguém apareça em todo o monte, nem ainda ovelhas nem gado se apresentem defronte dele. Lavou para Moisés 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe ordenara, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. E tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele, e proclamou o nome do Senhor. Até o verso 7. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais dos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Diante daquela visão maravilhosa do Senhor, Moisés ficou admirado, né? Como que saindo fora de si em êxtase. E aí ele proclama essas palavras, né? Deus misericordioso, rico em fidelidade, guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, visita a iniquidade dos pais e dos filhos. Ele só foi falando palavras de glória, glorificando a Deus, quando ele viu toda aquela glória maravilhosa do Senhor passando diante dele, ele ali encostado na penha, né? Então, a visão de Deus para Moisés foi uma visão, uma coisa esplendorosa, né? Uma coisa assim espetacular, maravilhosa, que fez com que ele até entrasse em êxtase, né? Salmo 119, 55. Salmo 119, verso 55. Vamos lá. Aqui diz assim: 55. Lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observo a tua lei. Lembro-me do Senhor, do teu nome. Então, o nome aqui é referencial, né? É um referencial. Quando Moisés pediu para ver a glória de Deus, o que o Senhor prometeu lhe mostrar. O que aconteceu quando Deus proclamou seu nome a Moisés, né? É o que nós acabamos de ler, né? Moisés ficou completamente extasiado. E aqui tem um resumo de resposta dessa questão número 3. Então, o Senhor prometeu mostrar a sua bondade e proclama a sua bondade e proclama seu nome. Proclamar seu nome. Ele revelou ali para Moisés quem? Ele revelou para Moisés o seu caráter, né? Então, quando Moisés proclama o nome do Senhor, ele vê o caráter de Deus, Deus misericordioso, Deus justo, né? E ele vai falando uma série de coisas. Isso é um reflexo do que Moisés estava vendo agora quem era Deus, o caráter de Deus, né? O nome de Deus, o caráter de Deus. Então, muitos definem a glória de Deus como uma luz brilhante, inacessível, o que sem dúvida é verdade.
No entanto, a glória de Deus é mais do que simplesmente uma exibição visual. É seu caráter. E isso também é verdade em relação ao nome de Deus, né? O nome do Criador, escrito na testa do remanescente, não se trata de letras escritas no corpo, né? É uma questão de ter o caráter de Deus na mente e no coração. E assim refletir na vida o seu amor e o seu caráter. Quando somos atraídos para perto de Deus, passamos a amá-lo por quem ele é e pelo que ele fez por nós. Deus se descreveu a Moisés quando entregou ao seu servo uma segunda cópia dos 10 mandamentos, que é uma transcrição de seu caráter. Da mesma forma, os que têm o nome de Deus, Apocalipse 14:1, são descritos como os que guardam os mandamentos de Deus, Apocalipse 14:12. A profecia de Jeremias, citada em Hebreus, descreve essa experiência. Esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis no coração deles e as inscreverei sobre a sua mente. Dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Hebreus 10, 16 e 17. Que expressão do Evangelho! Embora a lei seja refletida em nossa vida, precisamos que nossos pecados não sejam jamais lembrados. O nome de Deus é seu caráter. A lei é uma transcrição de seu caráter. Os que estão no Monte Sião amam o Senhor, e esse amor se manifesta na obediência à lei do Senhor, à lei. Então, somos salvos pela graça mediante a fé, não pela lei. Então, qual é a importância da lei de Deus? A lei de Deus tem a importância de nos mostrar o pecado, né? Que nós somos pecadores, e por nos mostrar o pecado, o que é pecado e que nós somos pecadores, logo em seguida ela nos mostra quem pode nos livrar do pecado, ou seja, Deus, Jesus, né? Quarta-feira, Salmo 5. No Salmo 5, Davi apresentou contraste entre os perdidos e os redimidos. Compare esse salmo com Apocalipse 14, de 1 a 12, e que semelhanças existem entre essas mensagens. Isso nos ajuda a entender o que significa ser parte do remanescente dos últimos dias? A pergunta, né? Salmo 5 é a lição de quarta-feira. Então vamos ver lá no Salmo 5 e vamos comparar com Apocalipse 14, que nós estamos aqui. Vamos lá no Salmo 5, então. Salmo 5. Aqui está, Salmo 5. É proteção contra os ímpios. Mestre de canto para flauta, Salmo de Davi. Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras, e acorde ao meu gemido. Escuta, meu rei, o rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Pois tu não és Deus que se agrade com iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborrece a todos os que praticam a iniquidade. Tu destrói os que proferem mentiras. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante de teu santo templo, no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários, endireita diante de mim o teu caminho, pois não tem eles sinceridade nos seus lábios. O seu íntimo é todo crimes. A sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti, folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo o cercas da tua benevolência.
Olha que maravilha esse salmo, né? E aí, fazendo uma comparação com Apocalipse 14, diz assim, a gente já leu essa primeira parte, né? Olhei, eis o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião e com ele 144 mil, né? Aí fala das descrições de quem estavam lá no Nova Jerusalém. Fala que ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem sua harpa. Entoavam um novo cântico, né? Nesse cântico um cântico que ninguém podia aprender, né? Senão os 144 mil que foram comprados da terra. São esses que se não macularam com mulheres, porque são castos, são eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que ele vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro, e não se achou mentira na sua boca, nem mácula. Vai até o verso 12, eles vi outro, aí fala sobre a primeira voz dos 3 anjos, né? Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. E aí no verso 8 diz assim, seguiu-se outro anjo, o segundo dizendo, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se aí o terceiro anjo, seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse receberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem. E quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Isso aqui é uma descrição das pessoas que morarão no céu, né? Dos perdoados e redimidos por Cristo Jesus. E a pergunta aqui, número 5, a pergunta principal é que semelhanças existem entre essas passagens, e isso nos ajuda a entender o que significa ser parte do remanescente dos últimos dias. E a sugestão de resposta dessa quarta pergunta é a seguinte: aqueles que foram redimidos adoram a Deus e temem o seu nome. Eles falam a verdade e se afastam do mal. O remanescente vive uma experiência de salvação e santificação. Então, esses remanescentes são pessoas que já têm uma experiência de salvação em Cristo Jesus e vivem uma vida de santificação, né? Então, só entrarão no céu aqueles que, depois de conhecerem o Evangelho, conhecerem a Cristo, eles vivem uma vida diária, constante, conectada, uma vida de santificação ao Senhor, né? Uma vida de purificação mesmo, né? Então, não vai entrar no céu pessoas que não se santificam, pessoas que não abandonam completamente o pecado, né? Os pecados, né? Não são pecadeiros, né? Pecadeiros nem pecadores. São pessoas que realmente agora estão vivendo uma nova vida em Cristo Jesus, uma vida de santificação, né? A lei, em obediência à lei, uma vida de conexão com Deus, uma vida seguindo os princípios do céu, vamos dizer assim. Davi destacou que o mal não pode habitar com Deus, não haverá mal no céu. Isso em Salmos 5, verso 4, né? O objetivo do tabernáculo era que Deus habitasse entre seu povo, e isso também será verdade no reino de Cristo, Apocalipse 21, 3. Os que se aproximam do trono de Deus devem ser redimidos. No Salmo 5, 7, a gente acabou de ler, Davi descreve um ato de adoração que é a questão central do grande conflito. Apocalipse 13 usa 5 vezes o verbo adorar, e as 3 mensagens angélicas chamam o mundo a adorar o Criador. Apocalipse 14, verso 7, né? Davi disse que temia a Deus, e a mensagem do remanescente apresenta o seguinte chamado: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. Chegou a hora do juízo, né? Na boca dos redimidos não se achou mentira, Apocalipse 14, 5. Eles falam a verdade, suas palavras e ações refletem o caráter justo de Deus. Por outro lado, de acordo com Davi, na boca dos meus adversários não há sinceridade.
É o que diz a Salmo 5:9, né? Então, nessa parte fundamental do Apocalipse, João apresenta uma cena surpreendente. Pecadores foram resgatados da morte e têm o privilégio de estar na presença de Deus. Eles não conquistaram esse direito e, em vez disso, o receberam porque o Cordeiro de Deus, o justo Filho do Homem, estava lá com eles. Eles foram perdoados e redimidos, não precisam mais carregar sua culpa, né, compare com Salmo 5:10, porque o Cordeiro de Deus carregou a culpa dos seres humanos por eles. É só comparar com Isaías 53, verso 12, e 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Então, uma vez que o nome de Deus é escrito em nosso coração, não podemos ficar em silêncio. O povo de Deus apresenta ao mundo uma oferta final de misericórdia, usando uma voz forte. Apocalipse 14:7. Davi disse: alegrem-se todos os que confiam em ti, cantem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Salmo 5, verso 11. Então, meus queridos, imagine estar diante de um Deus santo no juízo, e cada ação praticada ela está agora exposta diante dele, né? O que essa perspectiva lhe diz sobre sua necessidade da justiça de Cristo? Diz tudo, né? Se Deus está diante de mim, eu preciso estar purificado diante dele, né? E essa purificação não vem de mim mesmo, vem de Cristo. Então é por isso que eu preciso ter uma vida de ligação, uma vida de conexão total com Cristo. Isso tem que ser uma obra diária, né? Uma questão assim, diária, todos os dias, todos os instantes. É por isso que o apóstolo Paulo disse assim, ele disse, orai sem cessar. O que é orar sem cessar? É permanecer ligado com Cristo, né? O tempo todo. Permanecer ligado com Cristo o tempo todo, né? Então, ensinar aos transgressores, a lição de quinta-feira, ensinar aos transgressores os teus caminhos, é a lição de quinta-feira, é a última lição, depois a gente vai fazer só um estudo adicional, né, da lição dessa semana. Depois que Isaías viu o Senhor na sala do trono, e depois que foi informado de que a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado, ele respondeu ao chamado divino dizendo, eis-me aqui, envia-me a mim. Salmo 6, 7, 8. Uma vez que ele estava em paz com Deus, apesar de